Olá, bem-vindos a mais uma análise focada. Hoje a gente vai dar uma olhada nos pontos altos da newsletter Descarbonização Competitiva. Vamos ver as notícias-chave aí de 8 a 13 de junho. A ideia é entender como essa corrida para cortar emissões está mexendo com tudo, né? Vamos direto ao que interessa, o que realmente é essencial nessas atualizações. Parece que a economia circular continua em alta, né? Principalmente baterias, embalagens, mas, assim, com umas questões importantes sobre viabilidade. Exatamente. E a gente vai ver também o hidrogênio verde. E olha só, é a energia nuclear ganhando mais espaço. Ao mesmo tempo, tem uns sinais de alerta importantes, tipo lá no setor solar americano. E também, claro, investimentos chegando para minerais estratégicos e fertilizantes sustentáveis. Certo, então vamos tentar conectar esses pontos, começando pela economia circular. E esse desafio das baterias, né? Quase 100 mil carros elétricos e híbridos rodando aqui no Brasil. É muita bateria. O que fazer com elas no fim da vida útil? A gente vê a Nissan buscando soluções lá no México, mas aqui, bom, a infraestrutura de reuso, de reciclagem, ainda parece meio um gargalo. É mais tecnologia ou é um modelo de negócio que não fecha a conta? Olha, é um problema bem global, na verdade. A taxa de reciclagem de baterias de íon lítio, assim, globalmente, é muito baixa. Coisa de 5%, sabe? Existem tecnologias, sim, promissoras, como a hidrometalurgia, que usa química para recuperar metais valiosos, tipo lítio, cobalto. Mas o ponto central é criar modelos de negócio e também políticas públicas que realmente façam essa circularidade funcionar em larga escala, né? A tecnologia até existe, mas falta essa engrenagem econômica e, claro, a regulatória para a coisa andar. Entendi. E falando em reaproveitar, tem uma notícia interessante sobre plásticos flexíveis. Aquelas embalagens, nossa, 830 mil toneladas de lixo por ano no Brasil. Aí um estudante desenvolveu uma técnica, pirólise catalítica, que transforma isso em óleo e gás. E, dizem, sem liberar CO2 na reação. Quer dizer, transformar lixo plástico em energia, basicamente. A pirólise em si, que é essa que quebra do material pelo calor sem oxigênio, não é exatamente nova. Mas o ponto crucial é sempre a viabilidade, né? Econômica e energética. Tem que ver se compensa, porque nem sempre reciclar o plástico para virar plástico de novo é o mais eficiente, sabe? Às vezes, recuperar energia ou outros produtos químicos do resíduo, como nesse caso aí, pode fazer mais sentido, economicamente e até ambientalmente. Depende muito da tecnologia e do lugar. Faz sentido. Saindo um pouco dos materiais e olhando para a energia e mobilidade. Viu a notícia de um microcarro elétrico lá no Japão, um assento só, fazendo sucesso por um preço, assim, bem acessível, R$ 39 mil. Será que isso aponta para um novo nicho na mobilidade urbana? Algo bem compacto, talvez até competindo com moto? É um sinal interessante, sim. Mostra essa busca por soluções urbanas que sejam ultracompactas e eficientes. Agora, se vai competir direto com moto ou criar um nicho próprio, bom, ainda é um pouco cedo para dizer, né? Mas mostra que o transporte elétrico está se diversificando, indo além dos modelos que a gente já conhece. E outra fonte de energia que voltou com tudo para a discussão é a nuclear, tanto lá fora quanto aqui na América Latina. Antes era vista com tanta desconfiança, né? Pois é, o cenário mudou bastante. A busca por segurança energética, sabe? E por fontes limpas que não dependam do clima, se tem sol, se tem vento, isso está impulsionando a nuclear, especialmente nos países desenvolvidos. E tem também os avanços tecnológicos. Reatores menores, mais seguros, os tais SMRs, que estão atraindo muito investimento. Tipo os 14 bilhões do Reino Unido lá em Sizewell C. É limpa no sentido de emissão de carbono, né? Mas vale sempre lembrar, não é renovável, depende do urânio. Certo. E no campo, no agro, também tem inovação ligada à descarbonização. Vi que a FS está testando usar fungos cultivados em resíduos do etanol de milho para fazer ração animal. Parece quase ficção científica. E o IFSP, aqui em São Paulo, pesquisando transformar batata doce em bioplástico. Ah, sim, o uso desses coprodutos como o DDG do milho, que é o farelo que sobra do etanol, né? O mesmo bagaço da cana, que hoje metade é subutilizado. Isso é fundamental para deixar os biocombustíveis mais competitivos. Agrega valor.
E a batata doce, ela tem muito amido, né? Com uma alta densidade energética. Então tem potencial não só para bioplástico, mas para etanol, biometano também. São ótimos exemplos dessa bioeconomia ganhando força. Agora, olhando para a indústria e os incentivos, uma siderúrgica europeia, a Stegra, pensando em produzir aço com hidrogênio verde aqui no Brasil. E uma empresa suíça, a Precious Woods, querendo dobrar a área de manejo sustentável na Amazônia de olho em crédito de carbono. Mas essa adaptação das siderúrgicas para o hidrogênio, quão realista é isso no curto prazo, pensando nas plantas mais antigas que já existem? Olha, o hidrogênio verde no aço é sim uma tendência forte, é um caminho para descarbonizar um setor que emite muito. Porém, adaptar as plantas que já existem é um desafio enorme. De custo, de tempo, não é trivial mesmo. Já a madeira certificada na construção é bem interessante, porque ela pode funcionar como um estoque de carbono de longo prazo, né? E isso conecta direto com esse mercado de créditos que está crescendo. E por falar em desafios, tem um alerta vindo dos Estados Unidos, né? A possível falência da Sunnova, que é uma gigante lá da energia solar residencial. Isso acende uma luz amarela sobre a dependência do setor em relação a créditos fiscais, não acha? Tipo um gigante com pés de barro, sustentado por subsídio? Exatamente, é um alerta crucial, viu? Incentivos são super importantes para empurrar tecnologias novas no começo, mas eles precisam ser bem desenhados e idealmente temporários. Senão, essa dependência excessiva pode acabar escondendo ineficiências e criando vulnerabilidades, né? Esse caso mostra como é importante buscar a maturidade da tecnologia e modelos de negócio que se sustentem sozinhos, sem depender tanto do governo. Entendido. E para fechar, notícias boas de fomento aqui no Brasil. Startups disputando até 1 bilhão para projetos com terras raras. Aqueles elementos químicos essenciais para a tecnologia verde, né? E Pernambuco anunciando 2 bilhões para uma fábrica de fertilizantes com amônia verde. Amônia feita com hidrogênio renovável. São movimentos muito estratégicos. O Brasil tem reservas grandes de terras raras, mas a gente ainda processa muito pouco aqui dentro. Desenvolver essa cadeia é fundamental, sabe? E a amônia verde para fertilizantes. É um caminho super natural para o nosso agro. Conecta com todo o potencial de hidrogênio verde que a gente tem e com as discussões do marco regulatório. Faz todo sentido. Então, juntando as peças aqui, a gente vê a economia circular avançando na prática, sim, mas ainda esbarrando em desafios de escala, de modelo de negócio que funcione. Nuclear e hidrogênio verde se consolidando como opções importantes de energia. O agro mostrando um potencial enorme de inovação na bioeconomia. E o caso da Sunnova servindo de lição sobre os incentivos, né? Pois é. No quadro geral, a transição energética depende muito dessa combinação. Soluções que funcionem economicamente, na ponta do lápis, e políticas inteligentes que consigam orquestrar essa mudança toda. O desafio global continua sendo fazer as fontes limpas crescerem mais rápido que a demanda por fóssil. E um ponto-chave nisso tudo, que às vezes a gente esquece, é a recuperação de áreas degradadas, como pastagens, tanto para a agricultura ser mais sustentável, quanto para o sequestro de carbono mesmo. Isso deixa a gente com uma reflexão final interessante, né? Saiu um estudo recente do Itaú BBA que estimou um custo, puxa vida, mais de 480 bilhões de reais para converter pastagens degradadas no Brasil em áreas produtivas, como para a soja. Pensando nesse número enorme, como é que a gente pode transformar esse investimento na recuperação dos solos, que é crucial para o ambiente também, numa alavanca econômica poderosa para o Brasil? Será que o Brasil poderia usar isso para se tornar um exportador ainda maior de bioenergia para o mundo? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Siga o nosso canal, curta, comente e compartilhe o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas.